E aí, Bolsonaro poderá ou não concorrer nas eleições de 2026? Professor, como assim Bolsonaro poderá concorrer nas eleições de 2026? Ele não ficou inelegível, né? Tendo em vista aí aquele caso da embaixada nas eleições de 2022, só para a gente relembrar, né? Nas eleições de 2022, ele convocou os embaixadores para fazer duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro, né? Isso lá dentro, né, do próprio Planalto. Então, o que o TSE decidiu? Decidiu que houve ali, naquele caso, né, um abuso de poder econômico e, com isso, condenou o ex-presidente a 8 anos de inelegibilidade a contar das eleições de 2022. Ou seja, então, o momento agora, o status do ex-presidente é inelegível até o ano de 2030. Bem, professor, mas espera aí. Então, se ele está inelegível até o ano de 2030, por que a pergunta, né? Então, por que a pergunta? Bolsonaro pode ou não ficar elegível para 2026? Bem, o caso mais clássico, né, a solução mais fácil, obviamente, como o Bolsonaro recorreu para o STF, né, então a decisão, só para lembrar, já foi de primeira instância pelo próprio TSE, porque a competência para julgar, nesse caso, foi do TSE, já que o cargo em disputa era presidência da República, então o TSE condenou e o recurso extraordinário subiu para o Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente que o caminho mais óbvio, mais fácil, seria reformar a decisão do TSE, né, conhecer e julgar procedente, né, e julgar provido ali o recurso extraordinário e o tornar novamente elegível. Mas esse ponto aí é muito simples, né? Esse aí seria o caminho mais simples, o que todo mundo sabe que reformando ele se tornaria elegível. Mas não é desse ponto simples e rotineiro que a gente quer falar. A gente quer falar de uma solução mais rápida, né? E muito mais fácil, que já o tornaria elegível. Então, qual seria a solução, vamos dizer assim, mágica, para que o ex-presidente se tornasse elegível sem que se julgasse o recurso, o mérito dele no STF? Bem, a gente tem uma solução aqui para o caso do ex-presidente, que seria a suspensão cautelar lá da inelegibilidade, ou seja, seria a suspensão cautelar no recurso extraordinário da inelegibilidade imposta pelo TSE. Como é que funciona isso? Essa previsão está lá na Lei Complementar 64/90, no artigo 26C, que diz o seguinte, ó, que o órgão colegiado poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade, no caso do Bolsonaro, se houver plausibilidade da pretensão recursal. Mas, peraí, professor, aqui está dizendo que é o órgão colegiado. Então, ou seja, o ministro Fux, que é o relator desse recurso extraordinário no STF, ele teria que submeter esse pedido, né, de suspensão cautelar ao colegiado. Só que não precisa, porque a própria súmula do TSE diz que lá o artigo 26C, né, essa questão da suspensão cautelar, não afasta o poder geral de cautela do magistrado. O que isso quer dizer? Que o relator, de forma monocrática, pode conferir efeitos, nos termos do artigo 26C, conferir efeito suspensivo, né, suspender essa inelegibilidade de forma cautelar ou de forma como meio de tutela de urgência, e com isso o Bolsonaro recuperaria de imediato a sua elegibilidade, mesmo não sendo julgado o mérito do recurso extraordinário. Então, perceba que esse caminho aqui, que seria um caminho mais simples, né, um caminho mais rotineiro, porém muito mais complexo e muito mais difícil, já que são 11 ministros, né, em tese poderia, como a gente diz na linguagem um pouco mais popular, em uma canetada do ministro Fux, poderia o ex-presidente recuperar a sua elegibilidade. Então, como é que ficaria, por exemplo, o registro de candidatura do ex-presidente para as eleições de 2026, enquanto o STF não julgar ou enquanto o relator não apresentar essa medida cautelar, né, essa medida de urgência? O ex-presidente ele vai poder concorrer normalmente, enquanto não julgado o recurso dele pelo TSE. É o que a gente chama de candidatura subjúdice. Né? O que é a candidatura subjúdice? A candidatura subjúdice, né, a lei das eleições, lá no artigo 16A,
diz que o candidato, enquanto tiver subjúdice, ele pode efetuar todos os atos de campanha, inclusive ter seu nome lá na urna eletrônica. Então, Bolsonaro vai poder concorrer enquanto não decidido pelo colegiado do TSE, então ele vai registrar, obviamente, a gente não está falando mais do processo no STF, ele em tese registraria a sua candidatura no TSE, enquanto o TSE não julgar esse recurso, ele vai poder concorrer normalmente, que a gente chama de candidatura subjúdice. Então, das duas, uma. Ou quando ele for registrar sua candidatura, ele já, em tese, teria essa decisão cautelar, né, no recurso extraordinário, ou em tese ele já teria a decisão de mérito no STF. E claro, como a gente está falando aqui de elegibilidade, a gente está falando de uma decisão favorável. Se ele não tiver essa decisão, ele pode continuar no registro, né, fazendo campanha, enquanto o TSE não decidir. Essa questão, inclusive, ela foi enfrentada lá do Lula, né, em 2018. O Lula já tinha uma condenação por órgão colegiado e, portanto, já estava inelegível. Ainda assim, apresentou seu registro de candidatura, e enquanto o TSE não julgou, pôde fazer a campanha, né? Inclusive, na época se aventou aquela questão da inelegibilidade chapada, que o TSE rechaçou, mas após a decisão colegiada do TSE, se determinou que imediatamente retirasse o nome do candidato, então, Lula, né, da urna eletrônica, né, qualquer registro da urna eletrônica e proibição de fazer campanha após a decisão do colegiado do TSE. Então, essa aí seria, vamos dizer assim, a solução, né? Claro que os advogados do Bolsonaro vão buscar outras soluções, mas no âmbito do direito eleitoral, que é o que interessa aqui pra gente, a solução basicamente passaria por essa suspensão cautelar da inelegibilidade, está aí na mão do ministro Fux do STF. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do canal, porque toda semana a gente traz aqui notícias de direito eleitoral. Então, se você se inscrever, toda semana o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro aí de todas as questões eleitorais, tá? Não se esqueçam de se matricular na oficina de direito eleitoral, grupo de WhatsApp, curso em vídeo de direito eleitoral, súmulas do TSE dividida por assunto, principais julgados do TSE em PDF divididos também por assunto. Tudo isso a gente disponibiliza lá na oficina de direito eleitoral. O link vai ficar aqui na descrição, tá bom? Forte abraço e até a próxima.